Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel. Profeta Daniel, capítulo 1, versos de 1 a 21, todo o capítulo. Daniel, capítulo 1. Está assim escrito: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siniar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, a Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, os teus servos, 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens deu o conhecimento, e a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Amém. Como viver os absolutos de Deus num mundo marcado pelo relativismo? É sobre esse assunto que quero tratar com vocês na mensagem de hoje de manhã. Certamente não era fácil ser alguém comprometido com Deus nos dias de Daniel. A reforma religiosa realizada pelo rei Josias havia terminado praticamente, sem resultados tão profundos e duradouros na vida do povo de Deus. Os profetas Jeremias e Abacuque
alertaram fortemente a nação de que, se não houvesse arrependimento, haveria uma invasão militar do poderoso Império Babilônico. De fato, no ano 606, Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém e levou alguns utensílios do templo, vasos do templo, para a Babilônia, colocando-os no templo de seu Deus. É curioso entender, e vale a pena destacar, no verso 2, que não foi a destreza militar de Nabucodonosor que conseguiu essa façanha, mas está escrito: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. É o próprio Deus aplicando juízo ao seu povo que não quer ouvir a sua voz. E nesta feita, Nabucodonosor também leva alguns jovens da nobreza, jovens de estirpe real, para a Babilônia. Nesse momento, então, irmãos, é muito importante entender que a cidade da Babilônia representava na época a capital do maior império do mundo. Babilônia era a mais rica e mais poderosa cidade do mundo. As muralhas da cidade eram inexpugnáveis, com 30 metros de altura, com largura tal que 2 carruagens podiam correr por cima delas. Tinham 1.200 torres. Era uma cidade extremamente imponente, mas aquele era o território da apostasia, do ocultismo, da feitiçaria, da idolatria. E diz a Bíblia que Daniel exatamente é levado para esse meio, ainda jovem, talvez adolescente, juntamente com seus amigos. E a grande questão é: como é que eu vou viver uma vida de fidelidade a Deus nesse território de paganismo, de idolatria, de feitiçaria, onde os valores de Deus não são conhecidos nem valorizados? Então eu gostaria que você olhasse comigo alguns desses princípios na vida de Daniel. Primeiro, Daniel, um jovem fiel a Deus, apesar de um passado de dor. Confira comigo esse fato. Daniel era alguém que vivia uma vida de piedade no meio do seu povo em Jerusalém, quando o povo de Judá já tinha apostatado, quando os reis de Judá não andavam mais com Deus, quando a religião de Judá estava corrompida, quando os valores morais de Judá estavam completamente flácidos e sem consistência granítica. Daniel, mesmo vivendo num mundo de relativismo no seu país, ele tem compromisso com Deus. Você, ao ler a Escritura, vai notar que havia uma espécie de crendice no povo de Judá, que enquanto eles tivessem o templo, enquanto o templo de Jerusalém estivesse lá, eles estavam garantidos. Ninguém podia tocá-los. O templo era o símbolo da presença de Deus entre o povo, e lá em Jeremias 7,7 o povo dizia: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse, apenas para permanecerem nos seus pecados. Mas nesse contexto de apostasia, havia uma ilha de piedade no coração desse jovem e de seus amigos, Daniel e seus amigos. Notem comigo que no meio das tragédias terríveis, Daniel não deixa o seu coração azedar. Pense comigo, o que é um adolescente ver o seu país ser invadido e ele ser levado embora da sua família, da sua cidade, da sua nação, da sua religião, do seu culto, para uma terra pagã. Imagine você o que esse moço saber que ele está saindo quando o templo sagrado está sendo ultrajado e os vasos sagrados estão sendo arrancados para serem levados para um templo idólatra. Imagine você, este menino, saber que a sua família que ficou, os seus amigos que ficaram, o seu povo que ficou, vai ser invadido por esse mesmo império que está o levando cativo, e a sua cidade vai ser arrasada, e o seu povo vai ser passado ao fio da espada, e o templo vai ser queimado e destruído, e que todos os monumentos da sua nação vão ser arrasados até os fundamentos. É claro que você pode dizer: bom, mas isso vai gerar mágoa, isso vai gerar dor, isso vai gerar revolta, isso vai gerar ódio no coração desse rapaz. Ele vai para lá com sede de sangue na boca, ele vai para lá com um espírito de vingança no coração. É isso que nós imaginamos.
Mas apesar de Daniel ter perdido a sua nacionalidade, apesar de Daniel ter perdido a sua família, apesar de Daniel ter perdido a sua liberdade, apesar de Daniel ter perdido o contato com a sua religião, apesar de tantas perdas, mesmo sendo levado escravo para a Babilônia, ele não vai para ser influenciado em território pagão, ele vai para influenciar através da sua fé. Então, preste bem atenção, você não deva pensar que você é um produto do meio. Você foi colocado onde você está, na sua família, na sua empresa, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, como um influenciador. Você é um luzeiro a brilhar, no meio de grande escuridão. Mas notem comigo, que Daniel não se corrompe no meio de uma cultura sem os absolutos morais. A Babilônia, irmãos, era o centro do mundo da feitiçaria, da astrologia, da idolatria, e ele vai para lá como escravo, ele vai para lá debaixo de normas rígidas que ele não pode infringir. Ele vai para lá para ser aculturado, ele vai para lá para ser absorvido por essa cultura, por essa religiosidade, por essa cosmovisão. Ele vai para lá para receber um banho de cultura caldaica ou babilônica. Ele vai para lá para ser um produto desse meio. E não obstante isso, ele mantém-se íntegro. Ele não se corrompe, ele não faz concessão, ele não abre mão dos seus valores e dos seus princípios e da sua fé. Apesar de todos esses dramas, ele permanece fiel. Então preste bem atenção nisso. Você não precisa negociar seus princípios e seus valores. Se você está vendo ao seu redor a sua nação se desencaminhando, se você está vendo ao seu redor os meios de comunicação tentando induzir você a outra padronagem de vida, você não precisa abrir mão dos seus princípios e valores. Se você está vendo tudo ao seu redor abrindo mão de princípios e valores, você precisa e deve manter-se firme, inabalável, granítico na sua firmeza de fé, de postura e de conduta. É isso que Daniel está nos ensinando. Segunda coisa, Daniel é um jovem fiel a Deus, apesar de um presente de oportunidades, mas de grandes riscos. Veja você, versos 3 e 4, que ele é escolhido para estudar, diríamos hoje, na Universidade Federal da Babilônia. E Nabucodonosor era um estadista. O que Nabucodonosor fazia? Ele invadia uma cidade, ou ele invadia um país, mas em vez de ele arrasar tudo, ou em vez de ele passar o fio da espada a todo mundo, ele antes disso pegava os nobres, os filhos dos nobres, dos reis, e levava para a Babilônia, dava neles um banho de cultura babilônica, formatava a cabeça deles, para que esses mesmos pudessem ter ascendência sobre o povo, seu povo cativo e escravo. Isso era uma estratégia de Nabucodonosor. Agora, veja você que esses moços da nobreza e de família real passavam por um teste, diríamos hoje o Enem da época ou o vestibular da época. Quais eram as exigências para essa juventude? Primeiro, qualidades sociais. Eles tinham que ser, vejam vocês aí, do versículo de número 4, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E aí você começa a perceber que eles tinham qualidades sociais, linhagem real e dos nobres. Eles tinham que ter qualidades físicas e morais, jovens sem um defeito de boa aparência. Eles tinham que ter qualidades intelectuais, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, versados no conhecimento e competentes para assistirem no palácio. Bom, se eles fossem aprovados nesse Enem e nesse vestibular, eles tinham promessa garantida de trabalho no primeiro escalão do governo, assistiriam no palácio do rei. Bom,
Você poderia pensar, mas ninguém poderia perder uma boca dessa. Talvez se fosse hoje, alguém diria, é Deus purinho nessa causa. Se fosse hoje, está vendo aí como Deus é bom? Está nos tirando de Jerusalém, a cidade que vai ser arrasada, nos levando para a Babilônia, nos matriculando na mais importante universidade do mundo, e com emprego garantido depois de 3 anos de estudo. O que você quer mais? Não é uma grande oportunidade? Não é uma grande porta aberta? Não é uma grande bênção, entre aspas? Agora preste atenção, as ofertas do diabo são muito atraentes, mas todas perigosas. Alguém já disse que as maçãs do diabo são muito bonitas, mas todas têm bicho. Então, por trás de todas essas ofertas, tem um grande risco. Você vai ter que abrir mão dos seus princípios, dos seus valores. Você vai ter que abrir mão da sua fé e da sua crença. Você vai ter que abrir mão do seu Deus e daquilo que você acredita. Você vai ter que repaginar a sua vida. Você vai ter que mudar suas convicções. Você vai ter que receber um novo banho de cultura religiosa, moral, política. Você vai ter que repaginar toda a sua vida. Então, preste atenção que há vitórias que são puras derrotas. A Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter sucesso profissional e vender sua consciência? O que adianta você ser bem-sucedido na vida, mas ter que abandonar os seus valores e os seus princípios? Portanto, tem outra coisa que você precisa observar, cuidado, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aqui é o perigo da aculturação. Então veja bem, quais eram os perigos deles? Versículo 4 e 5, já falamos o 4, olha o 5 aí. Determinou-lhes o rei a ração diária, das sinas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então vamos ver o problema que está acontecendo aqui. Primeiro, cuidado com as iguarias do mundo. Porque imagine você, esses jovens eram escravos, agora estão indo para a Babilônia, a maior cidade do mundo, agora estão estudando na melhor faculdade do mundo, mas agora estão tendo acesso à mesa do rei, para comer as iguarias da mesa do rei e o vinho que o rei bebia. Ou seja, eles têm faculdade de graça, comida boa de graça e emprego garantido, no mais importante escalão do mais importante império do mundo. O problema é que aqueles alimentos e aquele vinho eram dedicados aos deuses, sacrificados aos deuses, antes de ir para a mesa. O problema é que comer aquela comida e beber aquele vinho era abrir mão de determinados valores que eles tinham no coração. Que você não podia assentar-se à mesa dos demônios, você não podia participar de cultos idólatras, você não podia participar de cultos pagãos, você precisava manter-se fiel ao único Deus vivo e verdadeiro. Mas alguém poderia argumentar com isso, mas você também não pode ser tão radical. Você já pensou, alguém poderia dizer para Daniel, ô Daniel, você tem que abrir mão. Aliás, você é escravo, você não tem vontade própria aqui, você tem que obedecer. Porque preste bem atenção, se você abrir mão só nisso aqui, se você fazer concessão, você vai poder influenciar. Deus vai contemporizar, porque você não tem opção. Se você não fizer isso, você vai morrer. Se você morrer, você não vai influenciar. É melhor você desobedecer um pouquinho aqui para ganhar lá na frente. Então o diabo vem com muitas sutilezas para você fazer concessões em coisas aparentemente pequenas. Daniel não entendeu assim. Daniel não viu assim. Ele estava disposto a não abrir mão de princípios e valores. E veja você, outra coisa, a mudança dos valores. Se você notar comigo nos versos 6 e 7, os seus nomes foram mudados, foram colocados outros nomes neles.
Não é porque o nome deles era feio e precisavam colocar nomes mais bonitos, não. É porque esses 4 nomes que eles carregam aí, no versículo 6, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, todos esses nomes estão ligados ao nome de Deus, ao Deus de Israel, ao único Deus vivo e verdadeiro. Quando troca o nome deles deveria agora trazer vínculos com divindades pagãs de Bel, de Marduk, de Vênus, de Negô. Em outras palavras, é o seguinte: vocês precisam cortar os vínculos com o Deus que vocês têm, vocês precisam fazer alianças com novas divindades. O próprio nome de vocês vai ter vínculos com outros deuses. Então preste atenção nisso, meus irmãos. Mudança de valores é muito perigoso. Hoje, estatisticamente, está provado que cerca de 50% dos rapazes e moças que entram para a faculdade perdem a sua fé, abandonam a sua fé, abandonam uma igreja, porque ali é feito a eles uma nova proposta. Ali a fé cristã é escarnecida, ali tenta-se repaginar a mente deles, ali se tenta plantar outros valores que não os valores de Deus na mente deles. Daniel está nos ensinando aqui que nós não podemos negociar com esses valores. Sabem por quê? Porque as vantagens que o mundo oferece são pura perda. O mundo, quando ele tenta fazer amizade com você, ele é mais perigoso quando ele pega a espada para perseguir você. A amizade do mundo é pior do que a perseguição do mundo. Quando o mundo quer nos conquistar e dizer, não, vamos caminhar juntos, não tem fronteiras, aí é o perigo, porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem amar o mundo não pode amar a Deus. Quem se conformar com o mundo vai se mergulhar neste mar, neste oceano pantanoso, perigoso, que vai tragar a alma, que vai destruir a vida. Então cuidado com o paternalismo do mundo, cuidado com as vantagens imediatas do mundo. Daniel entendeu isso. Mas veja você ainda, versículo 8, que Daniel resolveu firmemente não contaminar. Você pode ler o 8 comigo? Vamos juntos? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Veja bem, amados irmãos, que o texto diz que Daniel resolveu, ele decidiu. Tem hora na vida que você precisa tomar decisão. Você não pode viver sendo levado pela onda. Toma uma decisão. Mas como é que ele tomou a decisão? Resolveu de que maneira? Firmemente. Firmemente. Você precisa ter posturas graníticas, inegociáveis, absolutas, intransigentes com a verdade, com a justiça, com a palavra de Deus, firmemente. Agora, eu acho bonito que ele está dizendo o seguinte: eu posso perder a vida, eu posso perder o emprego, eu posso perder a oportunidade, eu posso perder todas essas concessões e favores, mas uma coisa eu não abro mão, é dos valores e princípios que norteiam a minha vida, que governam a minha vida. Mas ser firme não significa ser tolo, porque se você ler no verso 8, ele resolveu firmemente, então pediu. Preste atenção nisso. Resolver firmemente é coragem, pedir é sabedoria. Imagine a cena comigo. Ele chega para o chefe da cozinha lá, ao trazer para ele as carnes sacrificadas aos ídolos e o vinho da mesa do rei, e ele responde assim: eu não como carne, mas foi o rei que mandou, azar do rei, eu não como carne. O que vocês acham que aconteceria com ele? Bom, o mínimo era a morte, né? Ele resolve, mas pede. E note você que quando ele pede, ele está entendendo que Deus está nesse negócio.
porque logo ele ganha atenção, ganha simpatia daqueles que cuidavam dele, mas o camarada disse: olha, camarada, eu tenho um problema. Se eu tiro de você as iguarias da mesa do rei para dar o que você está pedindo, legumes e água, daqui a pouquinho os outros vão estar com a aparência melhor que a sua, e aí a minha cabeça rola. Aí Daniel disse: então faça uma experiência, faça um teste, 10 dias. Quando Daniel diz faça um teste 10 dias, ele está dizendo o seguinte: eu creio que Deus vai entrar com a sua providência, eu creio que Deus vai entrar nesse negócio, que Deus está do meu lado, que Deus vai me honrar, que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai trabalhar de tal maneira com esse legume e com essa água, que vai ser mais nutrientes e vai ser melhor para a minha saúde, para a minha aparência, que todo esse banquete do rei. Esse homem está agindo, mas entendendo que Deus está do seu lado para cooperar com ele no seu propósito. Então preste bem atenção nisso. Se você resolver se posicionar de forma fiel a Deus nas coisas menores, amanhã você vai ter força para enfrentar as ondas mais revoltas. É por isso que mais tarde, no capítulo 3, os amigos de Daniel enfrentam a fornalha e preferem morrer do que transigir. É por isso que mais tarde, no capítulo 6, Daniel enfrenta a cova dos leões, sem transigir. Porque quando você sabe que Deus é o Deus fiel, quando você sabe que o seu compromisso é com Deus, você prefere morrer a transigir. E é melhor morrer com Deus do que viver para agradar o mundo. Agora, eu gostaria que você pudesse entender comigo o terceiro ponto e último ponto. Daniel, um jovem fiel apesar de um futuro de glória. O versos 9 a 16 diz aí que ele ganhou a confiança do chefe dos eunucos. E dos versos 18 a 20 diz que ao ser levado depois de 3 anos para o exame, como nas universidades britânicas, que a prova não era escrita, mas a prova era oral, ao serem submetidos a todos os testes e pelo próprio rei Nabucodonosor, eles foram encontrados 10 vezes mais doutos, mais inteligentes, mais cultos do que os magos da Babilônia. É claro que isso não era apenas uma questão de QI, isso não era apenas uma questão de habilidade inerente deles. É claro que isso era o próprio Deus honrando esses jovens. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 2,30, aos que me honram, eu honrarei. E Deus está honrando. Então isso é um desafio para você e para mim hoje, a honrarmos a Deus, a termos postura diante das propostas sedutoras, vantajosas, imediatas, que o mundo nos oferece. É melhor você abrir mão dessas vantagens por fidelidade a Deus. Porque quando você toma uma decisão, ainda que arriscada, mas por fidelidade a Deus, Deus vai honrar você. Sabe o que aconteceu? Olha comigo aí, por gentileza, versículo 19. Você pode ler o verso 19 comigo? Vamos juntos? Então, o rei falou com eles, e entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Eles não abriram mão dos seus valores, e eles alcançaram o mesmo propósito do rei, assistirem diante do rei. Quem leva a gente para frente é Deus. Quem dá vitória para nós é Deus. Quem nos promove é Deus. Quem nos honra é Deus. Mas notem mais do que isso. Daniel foi maior do que a própria Babilônia. Porque veja você o versículo 21, por favor. Você pode ler o 21 comigo? Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. O que acontece aqui? Daniel deve ter sido levado para a Babilônia adolescente.
Quantos anos durou o cativeiro babilônico? 70 anos. 70 anos. Pois bem, queridos, antes de encerrar esses 70 anos, essa Babilônia, que era um império poderosíssimo, a cidade da Babilônia, que era uma cidade inexpugnável, este império, que era o maior império do mundo, caiu nas mãos dos medo-persas. Este império ruiu, entrou em colapso. Um outro império domina o mundo. E o que é curioso é que a Babilônia caiu, mas Daniel continuou de pé. Daniel continua sendo um grande líder no outro império. Ele foi maior do que a Babilônia, que o levou para a escravidão. Quando você honra Deus, Deus honra você. Quando você honra Deus, você passa pelas turbulências da vida, pelos mares revoltos, pelas provas e pelas provações, pelos testes. E Deus preserva você. E Deus segura você. E Deus abençoa você. Nós vivemos, irmãos, num mundo de relativismo. Em todos os setores da vida. A tentação para você ceder aqui, ali, acolá, é imensa. Mas Deus não nos chamou para cedermos, para nos conformarmos. Deus não nos chamou para sermos covardes. Deus nos chamou para sermos luz nas trevas. Deus nos chamou para salgar este mundo que está em decomposição. Deus nos chamou para vivermos na verdade, andarmos na verdade. Deus nos chamou para sermos uma referência de vida santa e piedosa, neste mundo que está solto e perdido, com as rédeas soltas, rumo à corrupção, à violência e à delinquência moral. Deus nos chamou para ser uma bênção, para vivermos os absolutos dele, neste mar de relativismo. Eu convido você para ficar em pé agora. Nós vamos orar, colocar a nossa vida diante deste Deus, que nos abençoa, que nos guarda, que nos livra, que nos preserva, que nos promove, que nos honra, o Deus que segura firme a nossa mão e nos guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória. Deus, louvado seja o teu nome, pelo exemplo de Daniel e de seus amigos. Louvado seja o teu nome, porque naquele tempo, com todas as pressões que enfrentaram, mantiveram-se inabaláveis na sua fé, firmes na sua postura e vitoriosos, porque tu mesmo deste a eles esta vitória. Nós oramos pela tua igreja, nós oramos pela nossa juventude, nós oramos pelos nossos filhos, nós oramos, meu Deus, por esta geração bonita que está surgindo, para que ela seja governada pela tua palavra, pelos teus preceitos e pelos teus princípios, e que jamais, meu Deus, os filhos da tua igreja venham se desencaminhar, venham a se desviar, venham a vender a sua consciência, venham a perder os seus valores e princípios nas universidades da vida, nos campos da vida, nas aventuras da vida, que eles sejam íntegros, que eles sejam fiéis, que eles sejam firmes e inabaláveis, jamais perdendo a sua fé, mas espalhando a boa nova do Evangelho onde estiverem. Muito obrigado por esta manhã, louvado seja o teu nome, nós oramos com gratidão e louvor, em nome de Jesus, amém. Permaneça em pé, queridos irmãos, por favor.